Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e nesse segundo vídeo da nossa série sobre funções orgânicas nós vamos falar sobre os alcanos. No vídeo anterior nós vimos que os hidrocarbonetos podem ser divididos entre alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos se caracterizam por ter apenas ligações simples, enquanto os alcenos têm ligação dupla e os alcinos ligação tripla. Vamos focar agora nossa discussão nos alcanos. Eles também são chamados de hidrocarbonetos parafínicos e se caracterizam principalmente por serem acíclicos e saturados. Ou seja, são cadeias abertas e que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Vamos analisar alguns exemplos. No primeiro nós temos apenas um átomo de carbono. No segundo temos dois átomos de carbono e uma ligação simples entre eles. No terceiro, 3 átomos de carbono e 2 ligações simples. E no quarto exemplo, 4 átomos de carbono apenas com ligações simples. Vamos analisar agora as fórmulas moleculares desses 4 exemplos. No primeiro caso, nós temos um carbono e 4 hidrogênio, CH4. No segundo caso, nós temos 2 carbonos e 3 mais 3, 6 hidrogênios. No terceiro exemplo, nós temos 3 carbonos e um total de 3 mais 2, 5, mais 3, 8 hidrogênios. E no quarto exemplo nós temos 4 carbonos e um total de 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10 hidrogênios. Percebam que conforme o número de carbonos aumenta, o número de hidrogênios aumenta proporcionalmente. Percebam que no primeiro exemplo eu tenho apenas um carbono e 4 hidrogênios. No segundo exemplo eu tenho mais um carbono e passei a ter 6 hidrogênios. Então o número de carbonos aumentou em uma unidade e o de hidrogênio em 2 unidades. No terceiro exemplo a mesma coisa. Eu aumentei mais um carbono e por conseguinte 2 hidrogênios. No quarto exemplo mais um carbono mais 2 hidrogênios. Então nós podemos propor uma regra geral, uma fórmula geral que nos permite determinar o número de hidrogênio conhecendo apenas o número de carbonos. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Esse N é o número de carbonos. Então, por exemplo, no primeiro caso eu tenho apenas um carbono, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 4 carbonos. Vamos analisar agora o número de hidrogênios. O número de hidrogênios sempre vai ser 2n mais 2. Ou seja, 2 vezes o número de carbonos mais 2 unidades. Então, para o primeiro caso eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. No segundo exemplo eu tenho 2 carbonos. Então vão ser 2 vezes 2, mais 2, que vai dar igual a 6. Terceiro exemplo eu tenho 3 carbonos. Então vai ficar 2 vezes 3, mais 2. 2 vezes 3, 6, mais 2 vai ser igual a 8. E no último exemplo eu tenho 4 carbonos, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então você pode estar se perguntando, professor, eu já tenho a fórmula molecular do alcano, então para que eu vou usar isso? Esse tipo de fórmula geral é importante quando temos questões como essa. Qual a fórmula molecular de um alcano com 8 carbonos? Você pode simplesmente desenhar uma estrutura com 8 carbonos, fazer as ligações entre eles e tentar descobrir a fórmula molecular. Ou o que você pode fazer é usar aquela fórmula geral. Conhecendo-se o número de carbonos, nós podemos determinar, utilizando essa fórmula geral, o número de hidrogênios. Então temos 8 carbonos, que é o que a pergunta nos informa. Hidrogênio vai ser 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8 é 16, mais 2, 18. Então a fórmula molecular do alcano com 8 carbonos é C8H18. Nós não precisamos, nesse exemplo, desenhar a fórmula estrutural. Apenas sabendo o número de carbonos, conseguimos obter a fórmula molecular. E se eu perguntar agora, qual o nome do alcano com 8 carbonos? Essa pergunta eu vou responder a qual o nome do alcano com 8 carbonos. No próximo vídeo vamos aprender como dar o nome dos compostos orgânicos, ok?
Esse vai ser o tema do próximo vídeo dessa mesma série. Então vamos para o nosso resumão e no próximo vídeo nós vamos aprender como nomear esses compostos de carbono. O que foi que nós vimos nesse vídeo? Os alcanos. Qual o nome do alcano com 8 carbonos? Esse será o tema do nosso próximo vídeo dessa mesma série. Esse será o tema do vídeo do próximo vídeo dessa série. Nesse vídeo vamos encerrar por aqui e vamos apenas revisar rapidamente o que nós aprendemos. Nós vimos que os alcanos são hidrocarbonetos que têm cadeia aberta e que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, como nesses exemplos, e vimos que temos uma forma geral para obter a fórmula molecular a partir do número de carbonos dos alcanos, que é CnH2n+2, em que N é o número de carbonos. Então, para os alcanos, o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbonos mais 2 unidades. Vamos parar por aqui nesse vídeo e no próximo vamos aprender como nomear os compostos orgânicos. Até lá!